Milionário parou em um café e foi atendido por uma menina. O que ela disse em seguida o deixou completamente chocado. O dia estava comum quando Henrique, um homem de passos largos e ar de quem sempre tinha algo urgente, parou em um café simples na estrada. Ele entrou devagar, olhando em volta. Mesas de madeira já marcadas pelo tempo, algumas cadeiras misturadas e um cheiro de café forte no ar. Pediu um expresso duplo e se sentou perto da janela, observando o movimento lá fora. Nada ali chamava a atenção, até que a garçonete chegou. Ela era pequena, parecia ter uns 10 anos. Rosto sério, mas com um jeito doce no olhar. O avental estava grande, quase caindo dos ombros dela. Henrique achou estranho, mas manteve o olhar baixo, fingindo que isso era normal. O que mais o deixou curioso foi quando ela falou com firmeza. "São R$2, por favor." A voz vinha com tanta confiança que parecia de quem já enfrentou muito. Ele se virou só para ver melhor. A menina entregou o copo com café, ajeitou o açúcar e esperou em silêncio. Henrique hesitou um segundo, olhou para ela e então soltou. "Por que você está trabalhando aqui? Você ainda é criança?" Ela não se intimidou. Com um olhar direto respondeu. "Minha mãe está doente. A gente precisa desse dinheiro para pagar as contas e o tratamento dela." Aquela frase parou tudo. Henrique ficou em silêncio. O café parecia mais pesado. Ela continuou, olhando nos olhos dele sem desviar. "Ela tem câncer, doutor. E o dinheiro não basta." Henrique sentiu o coração cortar. A voz dela mantinha a calma, mas tinha tristeza. Ele tomou um gole do café, esperando que o gosto forte o ajudasse a não ficar mole. Mas não ajudou. Ele pensou em fingir que nada tinha ouvido e sair. Mas não conseguiu. Ela limpou a bandeja numa rapidez silenciosa. Parecia que cada movimento tinha sido treinado, mas sem naturalidade. Era mais por necessidade. Henrique abriu a bolsa, pegou algumas cédulas e estendeu para ela sem dizer nada. A menina olhou surpresa, como se não acreditasse. Ele só murmurou. "Isso é para ajudar." Ela colocou no bolso do avental antes mesmo de agradecer. A pressa dizia, "Mas que palavras!" Ela virou o rosto, continuou limpando outras mesas. Henrique guardou silêncio, só observando. Aquela criança no meio do café velho, bancando adulta por necessidade, tinha mexido com ele. Ele saiu depois, deixando a xícara vazia e o som do sino da porta se perdendo. Mas não saiu com a cabeça vazia. As palavras dela ecoavam ainda. "Minha mãe está doente, dinheiro não basta." Algo naquela cena simples reverberou fundo. Henrique continuou andando pela estrada, mas o rosto e a voz da menina estavam presos dentro dele. Henrique passou o dia com aquilo na cabeça. Mesmo depois de ter voltado ao carro, pegado a estrada de novo e chegado no hotel em que costumava se esconder do mundo, aquela menina continuava voltando para ele. Não era só o que ela disse, era o jeito que ela disse. Como se fosse a coisa mais comum do mundo estar ali, servindo café para desconhecidos, com 10 anos de idade e a mãe doente em casa. Naquela noite, ele ficou encarando o teto. Nem ligou a TV, nem pediu nada do serviço de quarto. Só ficou ali, pensando na coragem dela. A menina nem parecia saber que tinha feito algo absurdo. Tinha tanta naturalidade nas palavras que ele achou que talvez estivesse vivendo num mundo diferente. Um mundo onde criança trabalha porque não tem escolha. No outro dia, antes mesmo do sol aparecer direito, ele já estava no carro de novo. Não tinha reunião marcada, não tinha motivo nenhum para voltar naquele lugar, mas voltou. Parou o carro no mesmo canto da rua de terra e entrou no café. Era cedo, mas ela já estava lá, limpando uma das mesas com um pano molhado. Quando viu ele, levantou os olhos e deu um sorrisinho meio tímido. Henrique se sentou na mesma cadeira. Ela veio, dessa vez com menos pressa,
Bom dia, disse ele, tentando parecer leve. Você está sempre aqui? Ela assentiu com a cabeça. Minha mãe não pode sair de casa. Então eu venho no lugar dela. Ele pegou a carteira e tirou uma nota de 50. Pediu outro café, mesmo sem estar com vontade. Queria uma desculpa para ficar mais. Enquanto ela preparava, ele olhou em volta. O lugar parecia ainda mais simples com a luz da manhã. Uma prateleira cheia de copos desiguais, uma geladeira antiga que fazia um barulho estranho, mas nada disso chamava mais atenção do que aquela criança. Quando ela voltou com o café, ele perguntou o nome dela. Sofia, respondeu. E o senhor? Henrique, ela. Parecia repetir mentalmente, como se gravasse o nome para nunca mais esquecer. Ficou um tempo ali, em pé, olhando o movimento da rua. Ele aproveitou. Sua mãe está em tratamento? Ela balançou a cabeça. Não ainda. A gente está juntando dinheiro para isso, e ela não gosta de hospital. Fica dizendo que vai passar, mas eu sei que não vai, não sozinha. Henrique apertou a xícara na mão. Aquilo doía. Não era pena. Era algo mais bruto. Era revolta. Como uma mãe doente e uma filha de 10 anos tinham que lidar com isso sozinhas. Ele pensou em perguntar o nome da mãe, onde ela morava, mas achou que ia parecer invasivo demais. Então ficou quieto. Mas dentro dele, alguma coisa estava se mexendo. Aquilo não era só uma situação triste. Era uma situação errada. E ele sentia que, por algum motivo, tinha acabado de entrar nela sem nem perceber. Sofia voltou para dentro, foi arrumar umas caixas no balcão. Henrique ficou ali, observando, tentando entender por que aquela menina tinha mexido tanto com ele. Tinha conhecido tanta gente na vida, em viagens, reuniões, eventos, mas nunca alguém com aquele olhar. Ela não pedia nada, não implorava, só fazia. E talvez por isso ele não conseguisse esquecer. Ele ficou ali mais um tempo, fingindo olhar o celular, mas com a cabeça longe. Quando levantou para ir embora, ela voltou à mesa. Vai embora já. Henrique disse que sim, mas que voltaria outro dia. E dessa vez, quando saiu, teve certeza que não era só uma promessa educada. Ele realmente voltaria. Algo naquela história tinha chamado ele de um jeito que nem ele conseguia explicar direito. No terceiro dia seguido, Henrique chegou no café mais cedo que o normal. Estacionou o carro no mesmo canto e ficou alguns minutos dentro dele, como se estivesse tentando entender por que estava fazendo aquilo. Não tinha obrigação nenhuma, não devia nada para ninguém. Mas o rosto de Sofia, aquela força escondida atrás do olhar cansado, fazia tudo nele querer voltar. E voltou. Dessa vez, o café estava quase vazio. Só um senhor lendo jornal e uma mulher mais velha tomando chá. Sofia já estava atrás do balcão, sentada num banquinho alto, organizando moedinhas dentro de uma caixinha de plástico. Ela levantou o rosto quando a porta se abriu e deu um meio sorriso, sem largar as moedas. Henrique pediu o café de sempre e se sentou no mesmo lugar, perto da janela. Tava claro, o céu sem nenhuma nuvem, e a luz batia direto nas mesas do lado, de fora. Mas lá dentro o clima era outro. Tinha algo no ar, uma calma diferente, quase triste, um tipo de silêncio que não incomodava, só fazia pensar. Ele olhou em volta, e o lugar parecia ainda mais velho do que antes. A pintura da parede estava descascando em alguns pontos. Uma das lâmpadas piscava de leve, e a estufa do balcão estava vazia. Quando Sofia chegou com o café, ele percebeu que ela estava mais quieta que o normal. Ficou de pé ao lado dele por um instante, olhando pela janela como se esperasse por alguém. Sua mãe está bem hoje? Ela fez que sim com a cabeça, mas não disse nada. Depois, mexendo no pano que carregava no bolso do avental, soltou baixo. Ela está cansada. Tem dia que levanta só para ir ao banheiro e volta para a cama, mas diz que é só uma fase. Henrique não respondeu. Aquela frase ficou martelando na cabeça dele. Só uma fase. Era o tipo de coisa que adulto fala para tentar tranquilizar os
Outros, mesmo sem acreditar muito. Sofia sentou-se na cadeira da mesa ao lado, apoiou os braços na superfície riscada e ficou olhando as unhas. Não falava, só respirava fundo de vez em quando, como quem tenta segurar alguma coisa por dentro. Henrique puxou conversa de leve, perguntou se ela estudava. Ela disse que sim, mas que ultimamente estava indo só 2 dias na semana. Quando a mãe piorava, ela ficava em casa. A escola ficava num bairro mais distante e o ônibus às vezes nem passava direito. Além disso, não tinha com quem deixar. A mãe sozinha. Ele quis perguntar onde estava o pai, mas não perguntou. Tinha aprendido com o tempo que certas perguntas só deviam ser feitas quando a pessoa quisesse falar. E ela ainda não queria. De repente, a mulher que tomava chá levantou, passou por Sofia e colocou uma moeda dentro do pote de gorjetas. Sofia sorriu com os olhos. Era um sorriso discreto, mas dava para ver que aquilo significava mais do que devia. A mulher tocou de leve no ombro dela antes de sair e disse algo que Henrique não conseguiu ouvir. Sofia respondeu com um "obrigada", quase mudo. Henrique percebeu que ali dentro cada moeda era um tijolo, um pedaço de esperança que ajudava a manter tudo de pé. A menina não fazia drama, não pedia esmola, não chorava, só seguia. A esperança dela estava no silêncio, nos pequenos gestos, nos olhos que não desviavam dos problemas, mas também não baixavam diante deles. Ele terminou o café devagar, olhando Sofia limpar a mesa com o mesmo pano. O barulho da lâmpada piscando era a única coisa que se ouvia ali dentro. Ninguém falava alto, ninguém ria. Era como se aquele lugar tivesse aprendido a viver em silêncio, um silêncio cheio de força. Antes de sair, Henrique foi até o balcão e deixou uma nota de R$ 100 na caixinha. Sofia olhou surpresa. "É muito", disse ela. Henrique respondeu sem olhar direto. "Eu tomei café todos esses dias e quero continuar voltando." Ela pegou a nota com cuidado e colocou dobrada num potinho separado, diferente do das gorjetas. Depois disso, não disseram mais nada. Ele saiu do café e voltou para o carro, sem olhar para trás. Mas enquanto colocava o cinto, soube que não conseguiria mais ficar longe daquela história. A manhã começou igual às outras no café. O sol ainda estava baixo, entrando pelas janelas e iluminando o pó no ar. Henrique chegou e já sentiu que tinha algo diferente. Estava mais silencioso que o normal. Entrou, pediu seu café, se sentou, no mesmo lugar de sempre, e ficou olhando a porta, esperando ela aparecer. Sofia já estava ali, de postura firme, limpando uma mesa com cuidado. Depois de alguns minutos, a campainha da porta tocou. Não foi o som normal que faz aquela campainha. Velha, foi um toque diferente, mais urgente. Sofia suspirou fundo, recostou o pano no balcão e foi até a porta. Atrás dela entrou uma mulher, alta, magra, de rosto cansado, mas com um brilho nos olhos que falava de força. Era a mãe de Sofia, Mariana. Ela se apoiou na porta, parou um instante, fechou os olhos como quem tenta se organizar para enfrentar o dia. Sofia foi rápida, colocou a mão na cintura dela e disse baixo: "Você precisa sentar." Mariana se mexeu devagar, caminhou até a única cadeira limpa e sentou. Deu um sorriso fraco para a filha. Aquelas duas tinham um jeito tão próximo que parecia que eram parte da mesma pessoa. A cabeça de Mariana tremia quando ela sentou. Sofia puxou o cachecol da mãe e ajeitou em volta do pescoço dela. Depois, deu um passo para trás, cruzou os braços e ficou olhando. Henrique acompanhou tudo em silêncio. Nunca tinha visto tanta cumplicidade sem uma palavra sequer. Ele se levantou, pegou o café, foi até a mesa delas e colocou a xícara na frente de Mariana. "Bom dia", disse ele. Mariana olhou para ele com um olhar misto de gratidão e vergonha. "Obrigada", disse ela leve. Henrique assentiu e ficou parado ali, olhando as duas. Ele queria perguntar como ela estava, mas engoliu as palavras. Sabia que era melhor deixar que elas decidissem quando falar.
Sofia ficou parada, olhando de Henrique para a mãe. A tensão parecia pesada. Por trás dos olhos de Sofia dava para ver o medo de perder a mãe, e por trás dos olhos de Mariana dava para ver a vontade de segurar tudo, de parecer forte, mesmo quando o corpo enfraquecia. Henrique sentiu vontade de fazer algo. Ele queria puxar a cadeira e ficar ali com as duas. Queria trazer um cobertor, oferecer ajuda, mas ficou só observando. Mariana deu um suspiro profundo. "Me desculpa, Sofia", disse baixo. A voz dela saiu trêmula. Ela se levantou, foi até o balcão, pegou um copo de água, tomou um gole e voltou. Pediu desculpas a Henrique. Não queria incomodar. Ele balançou a cabeça. "Você não incomoda", respondeu. "O café é meu dia a dia agora." Sofia interferiu. "Mãe não pode andar muito hoje, a dor tá forte", mas ela quis vir. Mariana assentiu. "Pode me trazer um chá de camomila?" Pediu ela para Sofia. A menina correu para o balcão, pegou o chá numa garrafa térmica e serviu com cuidado. Colocou o chá na frente da mãe com calma, limpando o vidro do copo com o mesmo pano de antes. Nenhum gesto grandioso. Só o que podia fazer naquele momento. Mariana tomou um gole, soltou o ar devagar e sorriu para... "Filha!" "Obrigada, filha. Você é forte, né?" A menina encarou a mãe e sorriu de volta com um jeito tímido. Respondeu ela. Não tinha orgulho na voz, mas tinha verdade. Henrique ficou ali, mas o ar pesado do momento deixou ele quieto. Ficou pensando em como o amor entre mãe e filha era maior que qualquer dificuldade. O tratamento, as contas, os dias difíceis, tudo parecia menor diante daquela força que passava entre elas. Mas no rosto de Mariana dava para ver o quanto ela estava frágil, e isso mexia com ele demais. Do outro lado do salão, o senhor do jornal deu um tapa leve no ombro da garçonete, jogou mais uma moedinha e saiu sem falar. A mulher do chá fez o mesmo. As pessoas que entravam percebiam a situação, davam apoio silencioso e saíam. Não era simpatia, era respeito. O silêncio no café tinha se transformado em apoio real, concreto. Sofia voltou e sentou na cadeira ao lado da mãe. Colocou a mão pequena sobre a dela e respirou fundo. A mulher ficou segurando aquela mão. Por um instante, mãe e filha ficaram ali, juntas no silêncio, conversando sem fala. Henrique sentiu vontade de chorar. Ficou apertando a caneca para disfarçar. De repente, a campainha tocou de novo. Entrou uma mulher de roupa social. Parecia nervosa. Olhou em volta, pareceu confusa. Henrique levantou o olhar. A mulher o encarou por um segundo e depois foi direto ao balcão. Pediu um suco. Olhou para Sofia, que estava ao lado da mãe. A menina levantou os olhos e olhou de volta. A mulher olhou feio, bufou, mexeu no celular e atravessou a sala. Quando passou por eles, murmurou um comentário de desaprovação sobre criança trabalhando. Sofia brincou com o chantilly do café. Henrique sentiu aquilo arder, mas ela reagiu sem drama. Merda, só isso que ela soltou alto. A mulher ficou vermelha, olhou feio e saiu. O café ficou parado de novo. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Tinha tensão, tinha revolta contida. Henrique sentiu que algo precisava ser feito. Ele quase falou algo, mas viu nos olhos de Mariana que ela não queria mais atenção naquele momento. A garota olhou para o chão e murmurou um agradecimento para mãe. Mariana abriu a mão e deu um aperto nela. Ele ficou ali mais um pouco, não queria sair, mas sentia que aquele momento era delas. Então pegou o café, colocou algumas notas embaixo da xícara da mãe, sorriu e disse que voltaria depois da reunião que tinha. As duas agradeceram, ficaram olhando ele sair. Os olhos das duas estavam marejados, mas firmes. Ele saiu. Lá fora o sol brilhava mais forte. Ele entrou no carro, sentou, ficou olhando para frente, sem ligar o som. Aquelas duas tinham mudado algo dentro dele.
O dia tinha começado tranquilo, mas agora tinha uma nova urgência. O cuidado que elas tinham uma com a outra tinha acendido uma faísca nele. Ele sabia que não ia esquecer aquele café, aquela mãe e aquela filha que, mesmo sem querer, mexiam de verdade com ele. Henrique ficou 2 dias sem voltar ao café. Tentou focar no trabalho, resolveu coisas pendentes, atendeu ligações, participou de reuniões. Mas nada tirava da cabeça a imagem de Mariana, fraca, tentando parecer bem diante da filha. E Sofia, tão pequena, se desdobrando para cuidar da mãe e ainda manter aquele café aberto. Aquilo ficou martelando dentro dele. Na 3ª manhã, ele acordou com tudo decidido. Levantou da cama, tomou banho e nem tomou café no hotel. Pegou o carro e foi direto para a estrada. Já sabia o caminho de cor. Chegou cedo, o sol ainda subindo. O café estava aberto, mas vazio. Ele entrou, o sininho da porta fez o barulho de sempre. Sofia estava atrás do balcão, sozinha, contando moedas. Quando viu Henrique, sorriu. Você voltou. Voltei, disse ele puxando a cadeira de sempre. E trouxe uma coisa comigo. Ela franziu a testa. O que é? Henrique tirou uma pasta da mochila. Não era um presente, nem dinheiro em envelope. Eram papéis, contratos simples, ideias no papel. Ele colocou a pasta sobre a mesa e olhou para ela. Cadê sua mãe? Ela está deitada. Ontem passou mal. Henrique respirou fundo. Precisava da Mariana para conversar, mas não queria forçar. Olhou para Sofia. Será que ela pode vir aqui rapidinho? Eu juro que é importante. Juro que não é nada pesado. Sofia hesitou, mas depois foi. Demorou um pouco. Quando voltou, Mariana estava com ela. Veio devagar, o rosto pálido, mas com aquele jeito firme que ela sempre tinha. Sentou com dificuldade. Desculpa incomodar, disse. Henrique, mas eu pensei muito e eu queria te mostrar uma coisa. Ele abriu a pasta. Mostrou para ela os papéis com o nome Projeto Esperança. Era uma proposta de reforma do café com custo por conta dele. Em troca, Mariana só teria que manter o lugar funcionando como sempre, com um detalhe. Metade do lucro iria para um fundo de ajuda a outras mulheres que passavam por coisas parecidas. Mariana não entendeu no começo. Olhou os papéis, depois olhou para ele. Você quer reformar o meu café? Henrique assentiu. Sim, por minha conta. Melhorar tudo. Equipamentos, fachada, cozinha, banheiro, tudo novo. E a gente cria um fundo de apoio. Eu entro com o dinheiro. Você continua sendo dona. Só quero fazer parte. Ela arregalou os olhos. Ficou olhando para ele em silêncio por uns segundos. E o que você ganha com isso? Nada. Só paz. Mariana soltou um riso cansado, daqueles que vêm quando a pessoa não sabe se chora ou agradece. Sofia olhava tudo, sem piscar. Henrique continuou. Eu sei que parece do nada, mas eu perdi minha esposa para um câncer também. Eu sei como é essa luta, e eu posso ajudar. Então, quero ajudar. Mariana ficou calada, respirando fundo. Sofia apertou a mão dela por baixo da mesa. A mulher olhou para a filha, depois de novo para Henrique. E se eu não quiser? A resposta foi firme. Sem mágoa, mas firme. Henrique sorriu de leve. Se não quiser, tudo bem, eu não vou insistir. Mas vai continuar difícil, mais do que já tá. E você não precisa passar por isso sozinha. A gente pode mudar as coisas. Para você, para Sofia, para outras mulheres. Mariana encostou no encosto da cadeira, passou a mão no rosto. Os olhos marejaram. Você acha mesmo que isso funciona? Acho. E não tô sozinho. Tenho gente que trabalha comigo, que pode fazer isso acontecer. Ela olhou para a pasta, pegou o papel, leu o título, tremeu a mão. Sofia ficou quieta, só olhando. Mariana respirou fundo e disse... Eu preciso pensar. Claro, disse Henrique. Fica com isso. Lê quando estiver melhor. Mariana segurou os papéis como se fossem vidro. Henrique pegou o copo de água da mesa, deu para ela. A mulher bebeu, agradeceu com um olhar.
Na saída, Henrique virou para Sofia. Você cuida bem dela. Ela respondeu sem hesitar. Ela cuida de mim também. Henrique riu e saiu. Lá fora, o sol agora estava alto, quente. Ele sentou no carro, ligou o motor e ficou parado por uns segundos. Sabia que tinha feito o que podia, agora era com elas. Mas no fundo, sentia que tinha plantado uma semente. No dia seguinte, Henrique chegou no café e encontrou as luzes apagadas. Pela primeira vez desde que começou a aparecer por ali, a porta estava trancada. Ele olhou para dentro, viu as mesas no lugar, a estufa vazia e nenhuma movimentação. Ficou parado um tempo, encostado na porta de vidro, esperando ver algum sinal. Nada. A rua estava calma. Só o barulho dos carros ao longe. Um vento leve arrastava umas folhas secas pela calçada. Henrique pensou em ir embora, mas algo dentro dele dizia para esperar mais um pouco. Deu a volta no quarteirão devagar, tentando se convencer de que não era da conta dele. Mas não conseguiu. Quando voltou, viu a porta do fundo se abrindo. Mariana apareceu andando devagar, com um casaco amarrado nos ombros e os olhos fundos. Não parecia ter dormido. Ele se aproximou. Ela se assustou um pouco, mas logo reconheceu e soltou um sorrisinho de lado. Desculpa, hoje a gente não ia abrir, disse. Tudo bem, respondeu Henrique. Eu só queria saber como você tá. Ela abriu a porta e deixou ele entrar. Lá dentro, o cheiro era diferente. Mais fechado, menos café, mais remédio. Mariana encostou na parede e olhou para o chão. Li tudo o que você deixou. Ontem passei a madrugada pensando. Fiquei tentando encontrar um motivo para dizer não, e achou. Ela fez que não com a cabeça. Não achei. Eu sei que a gente precisa de ajuda, e sei que se eu continuar fingindo que dou conta, vai acabar piorando tudo. E não é só por mim, é pela Sofia. Henrique ficou em silêncio, ouvindo. Mariana puxou uma cadeira, se sentou com cuidado. A dor no corpo parecia estar mais forte naquele dia. Eu aceitei, Henrique, mas com uma condição. Qual? Você não muda. O nome do café. Eu sei que você quer reformar, quer trazer novidade. Mas esse nome aqui tem história. Meu marido que deu. Antes de sumir no mundo, ele achava que esse lugar ia crescer. Henrique assentiu. Claro, o nome fica. Ela respirou fundo, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Sofia apareceu na porta dos fundos, com a mochila nas costas e o cabelo preso num rabo de cavalo torto. Quando viu Henrique, sorriu. Quando viu a mãe sentada, correu para perto dela. Tá tudo bem? Mariana colocou a mão na perna da filha. Tá sim, eu só tô um pouco cansada. Mas agora as coisas vão melhorar. Henrique olhou para as duas. A menina se encostou no colo da mãe com cuidado. Ficaram ali por uns minutos, sem dizer nada. Era como se aquele silêncio, pela primeira vez, tivesse um gosto diferente. Não era mais de dor, era de recomeço. No fim daquela tarde, ele voltou com duas pessoas de confiança. Um arquiteto e um engenheiro que trabalhavam com ele em projetos sociais. Apresentou os dois a Mariana, que ouviu tudo com atenção. Eles tiraram fotos do lugar, fizeram anotações. Sofia acompanhava tudo com curiosidade. Perguntava para que servia cada coisa, dava ideias, dizia que queria uma parede verde e uma geladeira que não fizesse barulho. Henrique anotava tudo, mesmo as ideias malucas. No dia seguinte, chegaram mais pessoas. Um pedreiro, uma eletricista, uma pintora e um rapaz que cuidava de instalação de equipamentos. A equipe ia crescendo. Mariana assistia tudo com um olhar meio perdido, como se não acreditasse que aquilo estava acontecendo mesmo. Sofia virou uma espécie de guia da obra. Ela mostrava onde ficava cada coisa, contava histórias do café, apontava os cantos que sempre davam problema. A equipe inteira se apegou a ela. Todo mundo queria agradar a menina. Um trouxe balas, outro apareceu com uma caixinha de lápis de cor.
Henrique chegou com um tênis novo e deixou sem falar nada. Só colocou na cadeira dela. E assim a semente foi plantada. Em menos de uma semana, o café já era outro. A fachada começou a mudar, as paredes ganharam nova cor, o chão foi trocado. Mariana ainda não acreditava, mas a cada martelada a esperança crescia mais. Henrique aparecia todos os dias. Às vezes só para olhar, às vezes para ajudar, às vezes para conversar com Mariana, que já começava a sorrir mais. Eles se sentavam no fundo, falavam de tudo, família, passado, dor, medo, futuro. E com o tempo, a dor parecia menor. Num desses dias, Mariana abriu uma caixa antiga e mostrou para Henrique algumas fotos do café nos primeiros anos. Mostrou o marido, a inauguração, o primeiro balcão. Falou com carinho, mas sem ilusão. Ele não era ruim, só era fraco. Quando as coisas apertaram, ele foi embora. Disse que ia buscar solução e nunca voltou. Henrique ouviu sem julgar. A história dela, mesmo cheia de falhas, era forte. E ver Mariana contando aquilo com calma mostrava que ela estava mais firme, mais viva. Sofia chegou com 2 copos de suco. Deixou na mesa, sorriu e saiu correndo de novo para mostrar para os pedreiros onde ficava o antigo filtro de barro. Henrique pegou o copo, olhou para Mariana e disse: "Você é corajosa." Ela riu. "Não tenho escolha. Mas agora eu tenho ajuda." E isso muda tudo. A reforma do café estava quase na metade quando o tempo começou a fechar. E não foi o céu que escureceu. Foi a energia do lugar que mudou no instante em que Paula apareceu. Ela chegou sem avisar. Era fim de tarde, o pessoal da obra já estava limpando os cantos e Mariana conversava com Henrique sobre a parte elétrica. Sofia estava desenhando sentada, no chão, entre 2 caixas de porcelanato. A caminhonete parou em frente ao café e logo desceu uma mulher de salto alto, óculos escuros e uma bolsa enorme. O tipo de pessoa que parece sempre pronta para a guerra. Henrique mal teve tempo de perguntar quem era. Mariana congelou. Ficou pálida. "É minha irmã", disse ela com a voz engasgada. Paula entrou no café sem bater. Tirou os óculos, olhou ao redor com um olhar de quem não gostou do que viu. Andou em linha reta até Mariana. "Então é verdade", falou, com um tom azedo. "Você realmente aceitou ajuda de estranho, e agora tem gente quebrando tudo aqui dentro." Henrique tentou manter a calma. Ofereceu a mão, se apresentou. Paula ignorou. Continuou de olho na irmã, como se ela tivesse feito algo terrível. "Você sabe o que está fazendo? Esse homem aí, você conhece de onde?" Do nada aparece um sujeito cheio de dinheiro, querendo ajudar. "Isso não é ajuda. Isso é um problema." Disfarçado, Mariana respondeu firme, mas ainda tremendo um pouco: "Eu sei o que estou fazendo. Ele está ajudando a reformar o café e a gente vai criar um projeto social aqui dentro." Paula riu com desdém. "Projeto social. Que bonito. Só que você esqueceu de um detalhe. Você não tem cabeça para essas coisas. Nunca teve. Vive no mundo da ilusão, achando que tudo se resolve com boa vontade. Olha para você. Mal consegue levantar da cama. E agora quer bancar a empreendedora?" Henrique deu um passo à frente. "Com todo respeito, ninguém está forçando nada aqui." Mariana decidiu sozinha. "E tá indo muito bem." Paula se virou para ele com uma cara de nojo. "Claro que tá. Você deve estar adorando a oportunidade. Fazer de conta que é bonzinho, posar de salvador. Mas isso aqui é uma armadilha. Eu conheço esse tipo de história. E você, Mariana, vai cair mais uma vez, como sempre caiu." Sofia apareceu atrás da mãe, segurando no braço dela. Olhava para a tia com medo. Mariana puxou a filha para perto e disse com calma: "Paula, por favor, vai embora." Mas ela não foi. Continuou falando alto, batendo boca. Disse que Henrique provavelmente tinha interesse em algo mais, que ninguém ajuda tanto assim sem querer nada em troca, e que ela, como irmã, tinha o direito de se meter, já que era a única da família que ainda se preocupava.
A equipe da obra ficou sem jeito. Um dos pedreiros perguntou se era para parar o serviço. Henrique fez sinal de calma, mas a situação estava tensa, muito. Mariana então levantou a voz, pela primeira vez. Gritou: "Chega, Paula, eu não sou mais a mesma. E se você não consegue aceitar isso, o problema é seu. Vai viver sua vida e me deixa viver a minha." Paula arregalou os olhos. Foi pega de surpresa. Nunca tinha visto a irmã falar daquele jeito. Ficou sem resposta por alguns segundos. Depois, pegou a bolsa e saiu andando sem olhar para trás. A porta bateu com força. Lá dentro, o silêncio tomou conta. Sofia abraçou a mãe, que ainda tremia. Henrique respirou fundo, aliviado por aquilo ter acabado, mas ao mesmo tempo já sabia que não ia ser tão simples. Paula era do tipo que não deixava barato. Mariana sentou e ficou quieta por um tempo. Não chorou, mas dava para ver no rosto dela que aquilo doeu. Foi como reviver algo antigo, uma ferida que já devia ter cicatrizado, mas abriu de novo. Henrique sentou do lado dela. "Você tá bem?" Ela fez que sim com a cabeça. Depois olhou para ele, cansada. Ela sempre foi assim. Quando as coisas saem do controle dela, ela ataca. E eu sempre fui a irmã fraca, a que precisa ser salva. Ela não aceita que eu tô tentando mudar. Henrique segurou a mão dela com cuidado. "Você não tá sozinha." Mariana olhou para ele, sorriu de leve. "Agora eu sei disso." Os dias passaram depois da visita de Paula, mas o clima no café nunca mais foi o mesmo. Mariana tentava seguir como se nada tivesse acontecido, mas dava para ver que estava mexida. Sofia, que antes sorria com facilidade, agora parecia mais contida. Até os trabalhadores da reforma começaram a sentir a diferença. As conversas ficaram mais curtas, os sorrisos mais raros. Henrique também percebeu, mas evitava forçar qualquer assunto. Sabia que tinha coisa ali que precisava do tempo delas para digerir. Naquela manhã, Mariana chegou mais tarde. Veio mais devagar que o normal, com uma expressão fechada, como se tivesse passado a noite inteira pensando. Henrique estava na entrada, conversando com a pintora sobre as cores da parede externa. Quando viu Mariana, tentou puxar assunto, mas ela desviou os olhos e entrou direto. Sofia não veio naquele dia. Disse que precisava estudar e ficou na casa da vizinha. Henrique estranhou. Era raro ela faltar, mesmo nos piores dias, mas respeitou. Por volta das 10, Paula apareceu de novo. Só que dessa vez não entrou gritando. Ela estacionou, desceu do carro com uma pasta na mão e foi direto até Henrique, que estava sentado no canto externo do café, olhando uma planilha de custos. Mariana viu de longe, parou tudo o que estava fazendo e ficou observando de dentro. Paula chegou sem sorrir e largou a pasta na mesa. "Acho que você deveria ver isso." Henrique olhou para ela, depois abriu a pasta. Eram cópias de contratos, documentos de cartório e alguns papéis antigos com o nome de Mariana em destaque. Paula ficou de braços cruzados. "Isso aí são dívidas da minha irmã. Ela já quase perdeu esse café antes. E agora vem você, com esse papo de projeto social, reforma. Me diz, você realmente conhece a Mariana? Sabe com quem está se metendo?" Henrique fechou a pasta e respirou fundo. "Eu conheço ela mais do que você pensa." Paula deu um passo à frente. Ela sempre foi confusa, sempre metida com gente errada. "Sabe por que o marido sumiu? Porque não aguentou a bagunça. Ela empurra tudo para os outros resolverem. E agora está fazendo isso com você." Henrique ficou calado por alguns segundos. Mariana se aproximou devagar. A conversa agora em volume mais alto já chamava atenção. "Paula, já deu?" "Ah, deu. Ou tá com medo de ele descobrir quem você realmente é?" Henrique ficou de pé. Paula olhou para os dois e soltou: "Ela tá te enganando. Mariana nunca consegue resolver nada. Vai acabar sobrando para você." Mariana segurou a pasta e jogou de volta no banco. "Se você tá preocupada com minha vida, então começa respeitando minhas escolhas." Paula virou as costas. Antes de entrar no carro, disse: "Você não vai mudar."
E eu vou provar isso. O carro arrancou rápido, levantando poeira da rua. Mariana ficou parada, encarando o chão. Henrique se aproximou. Quer me explicar isso? Ela olhou para ele com os olhos marejados. Eu assinei aqueles papéis numa época horrível. Achei que podia segurar tudo, mas só afundei. Paula sempre guardou essas coisas, como se fosse um trunfo contra mim. Henrique sentou. Você devia ter me contado. Eu sei. Mas eu estava com medo. Medo de perder essa chance. Medo de você desistir. Henrique olhou para ela com calma. Eu não estou aqui porque você é perfeita. Estou aqui porque acredito no que a gente pode construir. Mas se a gente não for honesto, não tem como continuar. Mariana baixou a cabeça. Você está certo. Henrique ficou quieto. A situação era delicada, mas ele sabia que não podia virar as costas. Mariana precisava entender que não dava mais para esconder coisa nenhuma. Naquele fim de tarde, Mariana chamou ele para conversar sozinha. Eles se sentaram no fundo do café, onde já tinha sido colocado um sofá novo. Lá, ela contou tudo. Como perdeu dinheiro tentando salvar o café anos atrás. Como se endividou sem contar para ninguém. Como Paula ajudou no começo, mas depois virou uma espécie de controle. Sempre ameaçando, sempre jogando as dívidas na cara. Henrique ouviu tudo. Quando ela terminou, parecia mais leve. Como se, pela primeira vez, tivesse coragem de olhar para a própria bagunça, sem medo de julgamento. Ele colocou a mão no ombro dela e disse: se a gente vai fazer isso junto, tem que ser com tudo na mesa, sem esconder nada. Ela assentiu. Então, a partir de agora, é tudo limpo. Henrique sorriu. Então, vamos fazer direito. A chuva caiu pesada naquele dia, como se o céu tivesse segurado tudo por muito tempo e agora resolvesse soltar de uma vez. O café estava fechado para reforma, mas Henrique apareceu mesmo assim. Entrou com a roupa molhada, deixou o guarda-chuva escorrendo na porta e foi direto até os fundos, onde Mariana estava organizando umas caixas com papéis antigos. Ela levantou o rosto e deu um sorriso pequeno quando viu ele todo encharcado. Você tá doido? Tá chovendo horrores lá fora. Henrique riu, puxou uma cadeira e se sentou. Eu precisava falar com você. Mariana deixou a caixa no chão e se sentou no sofá. Ficaram em silêncio por uns segundos. Do lado de fora, só dava para ouvir a água batendo forte no telhado. Eu pensei muito sobre tudo que você me contou, Mariana. E eu também fiquei devendo uma parte da minha história. Ela franziu a testa, atenta. Eu não falei da minha esposa só porque ela teve câncer. A verdade é que ela também se chamava Mariana. A mulher arregalou os olhos. Henrique continuou. Ela foi meu primeiro amor. A gente se conheceu ainda jovem, crescemos juntos. Ela era diferente, sabe? Muito viva, intensa. E um dia ela desapareceu da minha vida do nada. Na época eu não entendi. Achei que tinha sido só mais uma dessas histórias que não dão certo. Anos depois, ela voltou, já doente. Ficamos pouco tempo juntos. Ela morreu 3 meses depois de reencontrar comigo. Foi a dor mais grande que eu já senti. Mariana escutava calada. O olhar perdido no chão. E o mais louco disso tudo, completou Henrique, é que ela me contou, antes de morrer, que tinha uma amiga de infância. Uma amiga que ela considerava como irmã. O nome dela era Mariana. A mulher levantou os olhos devagar. Os dois se encararam por um tempo. Era como se uma ficha enorme estivesse caindo entre eles. Henrique puxou um papel da mochila. Era uma foto antiga, meio amarelada, dobrada nas pontas. Na imagem, 2 meninas com cerca de 12 anos, abraçadas, sorrindo de orelha a orelha. No verso, escrito com letra torta: Mariana e Mariana, inseparáveis. Ela pegou a foto com as mãos trêmulas. Os olhos encheram de lágrimas. Essa foto eu tinha uma igual. Mas perdi quando a casa da minha mãe pegou fogo. Henrique confirmou com a cabeça. Minha Mariana me deu isso na última semana de vida. Ela disse: se um dia
Você encontrar essa menina de novo, diga que eu nunca esqueci. Mariana não conseguiu conter as lágrimas. Apertou a foto contra o peito. A gente era tão grudada. Crescemos juntas na mesma rua. Ela se mudou de cidade com a mãe depois de uma confusão com o pai. E nunca mais soube dela. Henrique se aproximou, segurou na mão dela. Então, quando eu te vi naquele café, eu senti alguma coisa, algo familiar, mas eu não fazia ideia que era você. Ela chorava de verdade agora. Não era um choro escandaloso, era contido, mas doía só de ver. Eu falhei com ela. Eu devia ter procurado, devia ter tentado achar, mas eu era só uma menina. Depois veio a vida, os problemas, e eu deixei isso para trás. Henrique ficou calado. Aquilo era grande demais. Duas pessoas que a mesma mulher amou de jeitos diferentes, se reencontrando ali, no meio de uma história que parecia não ter sentido e ao mesmo tempo fazia todo sentido agora. Aquele reencontro, aquela ligação escondida explicava tanta coisa. O motivo pelo qual ele se sentiu tão conectado com Sofia. O porquê de ter voltado naquele café sem entender bem o motivo. Era como se a esposa tivesse deixado pistas. Como se ela tivesse preparado o caminho, mesmo sem saber. Depois de um tempo, Mariana limpou o rosto, respirou fundo. Agora tudo faz sentido. E ao mesmo tempo, me dá um medo. Medo de não estar pronta para tudo isso. Henrique segurou firme nas mãos dela. Você tá, e não tá sozinha. A chuva ainda batia no telhado, mas lá dentro a sensação era outra. Era como se algo dentro deles tivesse sido liberado. Um nó desfeito, um ciclo que enfim começava a fechar. Era uma terça-feira comum, com o sol começando a esquentar e os pedreiros chegando cedo. Mariana organizava algumas caixas. Henrique estava em reunião por telefone, dentro do carro, e Sofia distribuía suco para a equipe da obra, como se fosse dona do lugar. A reforma estava quase na fase final. A fachada nova já chamava a atenção de quem passava, o balcão tinha sido todo trocado e o cheiro de tinta ainda estava no ar. Estava ficando lindo, simples, mas digno. Um espaço cheio de verdade. Tudo parecia caminhar bem, até que apareceu um carro da prefeitura. Um modelo branco com adesivo no vidro, estacionando devagar em frente ao café. 2 fiscais desceram, segurando pranchetas. Mariana viu pela janela e já sentiu um aperto no peito. Sofia estava no fundo, ajudando com umas plantas que Henrique tinha mandado trazer para colocar nos vasos. Quando Mariana foi até a porta, um dos fiscais já começava a tirar foto da fachada. "Boa tarde, senhora", disse ele seco. "A gente está aqui por causa de uma denúncia anônima." Mariana respirou fundo. "Denúncia de quê?" "De reforma irregular. Dizem que não tem alvará nem autorização da vigilância sanitária para a obra. E também há menção de atividade comercial sem registro válido." Henrique apareceu logo atrás, ouvindo tudo, se aproximou com calma. "Tá acontecendo alguma coisa?" O fiscal virou para ele. "Você é o responsável?" Henrique mostrou um documento de identificação. "Sou um parceiro no projeto." "Sim. A reforma está sendo feita com recursos meus, mas a propriedade é dela." O fiscal nem piscou. "Então você sabe que precisa apresentar as autorizações de obra, projeto de reforma aprovado e o novo alvará comercial atualizado." Mariana gaguejou. "A gente entrou com o pedido semana passada. Ainda não ficou pronto. O outro fiscal já escrevia coisas na prancheta. Se não tiver tudo isso regularizado até sexta, a gente vai ter que interditar, mesmo que a obra já esteja adiantada." Henrique tentou argumentar, "Mas vocês podiam dar um prazo mais longo. O projeto tem uma finalidade social, não é uma reforma qualquer." O fiscal fechou a cara. "Finalidade social não isenta da lei, senhor. Alguém nos denunciou e a gente precisa seguir os protocolos." "Boa tarde." Eles viraram e foram embora. Mariana ficou parada, com as mãos suadas. Sofia apareceu logo depois, viu os carros indo embora e perguntou o que tinha acontecido.
Henrique explicou por alto, tentando não alarmar. Eles querem parar a obra. Querem fechar tudo se a gente não resolver até sexta. Sofia abaixou os olhos. Foi a Paula, né? Henrique e Mariana se entreolharam. Não havia prova, mas a suspeita era quase certeza. A visita da irmã, a forma como saiu dizendo que ia provar, que Mariana não mudaria, tudo combinava. Naquela noite, Mariana quase não dormiu. Henrique ficou mandando mensagens, atualizando sobre os documentos, tentando acelerar tudo. Ligou para advogado, para engenheiro, até para o antigo dono do terreno. Queria resolver o que desse. Na manhã seguinte, Mariana foi pessoalmente até a prefeitura. Levou todos os papéis que tinha, explicou a situação, pediu prazo. A atendente disse que ia verificar, mas que dependia da fiscalização e do setor jurídico. Henrique apareceu por lá também. Tentou usar o nome dele, mostrar o projeto social, mostrar até doações já feitas. Mas tudo foi recebido com aquele jeito frio de quem está seguindo planilha. Nada era pessoal, mas tudo parecia impossível. No café, Sofia ajudava os pedreiros, mas o clima estava outro. Ninguém mais conversava alto nem fazia piada. O medo de tudo parar era real. E Mariana tentava não chorar na frente da filha. Henrique voltou no fim da tarde, já com o rosto tenso. Sentou com Mariana no fundo e disse: a gente pode até conseguir o alvará correndo, mas tem outra coisa. O quê? Alguém anexou ao processo uma denúncia de que a propriedade tem dívidas ativas com a prefeitura. Isso pode complicar mais. Mariana se encostou na cadeira, levou a mão ao peito. Eu não acredito nisso. A verdade é que estavam tentando derrubar o projeto na marra. E tudo indicava que não era só burocracia, era pessoal. E Henrique sabia que Paula tinha mexido os pauzinhos. Na quinta-feira, véspera do prazo, Henrique apareceu com uma pilha de documentos. Tinha conseguido apoio de um vereador local, de uma ONG parceira e de um grupo de advogados voluntários. Mariana quase não acreditou. A gente tem uma chance, mas vamos precisar de coragem. Ela olhou para Sofia, que pintava uma das paredes do lado, de fora com um dos ajudantes da reforma. Sorriu de canto. Coragem a gente tem, só falta o resto. Na manhã de sexta, o dia do prazo final da prefeitura, o café amanheceu com nuvens escuras no céu e uma energia no ar que deixava todo mundo inquieto. Mariana chegou cedo, com os cabelos presos de qualquer jeito e uma pasta nas mãos. Tinha passado a noite organizando todos os papéis, anotando contatos, juntando recibos antigos, qualquer coisa que pudesse provar que estava tentando fazer tudo certo. Henrique chegou logo depois, mais calado do que o normal. Ele carregava duas coisas: uma mochila cheia de documentos e um plano na cabeça que ainda não tinha contado para Mariana. O café estava em silêncio. Até os barulhos da obra pareciam mais contidos, como se todo mundo estivesse esperando alguma coisa acontecer. Mariana colocou a pasta em cima da mesa e falou: se eles vierem fechar isso aqui hoje, eu juro que vou desmaiar. Henrique puxou a cadeira, sentou e disse: calma, antes de qualquer coisa a gente vai para a rádio comunitária. Ela franziu a testa. O quê? Você ouviu? Rádio da cidade. Liguei ontem à noite e expliquei o caso. Eles toparam nos receber. Vamos lá contar o que está acontecendo. Mostrar para o povo daqui que isso não é uma reforma qualquer. É uma tentativa de salvar não só o café, mas outras vidas também. Mariana hesitou. Eu não sei se eu aguento. Henrique esticou a mão por cima da mesa e pegou a dela. Você aguenta? Sim, já enfrentou coisa muito pior. Agora é só contar a verdade. Ela respirou fundo, se levantou e foi. Henrique chamou Sofia, explicou o que ia acontecer, pediu que ela ficasse com o pessoal da obra. Quando chegaram na rádio, o estúdio era pequeno, com cheiro de café velho e som de vinil rodando num canto. O apresentador, um cara chamado Dudu, era direto, sem muita enrolação. Vamos falar pro povo o que tá pegando, beleza? Pode confiar. Aqui ninguém edita nada. Mariana sentou, colocou os fones de ouvido
e segurou o microfone com as duas mãos. A mão dela tremia no começo. Henrique estava ao lado, mas deixou que ela falasse primeiro. Quando o programa entrou no ar, ela começou tímida, dizendo o nome, explicando que era dona do Café Mariana há anos. Depois foi ficando mais firme. Contou sobre a doença, sobre Sofia, sobre a ajuda que tinha recebido e sobre a denúncia que podia destruir tudo. Dudu soltou um comentário. Pô, que sacanagem, hein? E quem fez essa denúncia? Mariana hesitou, depois disse, foi alguém da minha própria família. Mas eu não. Vim aqui falar de briga. Eu vim pedir apoio, porque isso aqui não é só meu. É da minha filha, é da comunidade, é de todo mundo que não tem outra opção. Henrique entrou na conversa, explicou que a ideia era transformar o café num ponto de apoio para famílias em situação parecida, que metade do lucro ia para um fundo social, que a obra tinha tudo registrado, com apoio de profissionais, tudo legalizado, só que mesmo assim a burocracia estava ganhando. No fim do programa, Dudu fez um apelo no ar. Galera, se você já tomou um café lá, se já foi bem atendido pela Sofia ou pela mãe dela, aparece lá hoje. Mostra que esse lugar importa. Saíram do estúdio com o coração acelerado. Voltaram para o café sem saber o que esperar. Mas quando dobraram a esquina da rua, viram que tinha gente esperando. Uns 5, depois 10, depois 15. Vizinhos, antigos clientes, até um grupo de senhoras da igreja que tinham ouvido o programa no radinho de pilha. Sofia correu até a mãe e abraçou com força. Mãe, olha quanta gente! A rua foi se enchendo aos poucos. Alguns trouxeram cartazes, improvisados. Deixa o café em paz. Sofia é nossa heroína. Café é resistência. Henrique ficou parado por um segundo, olhando aquela movimentação crescer. Era mais do que ele tinha imaginado. Os fiscais da prefeitura chegaram perto do meio-dia. Mesmo os de antes, pararam o carro e ficaram observando de dentro. Um deles desceu, mas hesitou ao ver a multidão em frente. Pegou o celular, fez uma ligação e voltou para o carro. Ficaram ali, parados, sem nem abrir a porta. Henrique olhou para Mariana, que tremia de emoção. Sofia apertava a mão da mãe, sorrindo. Pela primeira vez em dias, Henrique virou para todos. Amanhã a gente termina essa reforma. Com ou sem alvará, com ou sem medo. Porque agora não é só mais sobre um café. É sobre gente que não desiste. Todo mundo aplaudiu. A rua, por alguns minutos, virou um palco. Mariana chorava, mas dessa vez era um choro bom, choro de alívio. De quem percebe que não está sozinha, de quem vê que mesmo na hora mais apertada, se tiver gente do lado, tudo pode virar. Naquela noite, o café já não era só um lugar com cheiro de tinta nova e cimento fresco. Ele tinha virado uma mistura de esperança e tensão. Mariana passou o tempo todo em silêncio, sentada num canto, observando a movimentação da rua, que ainda tinha gente parada ali. Henrique entrou e saiu algumas vezes, resolvendo coisas, atendendo ligações, tentando garantir que tudo estivesse certo para o dia seguinte. Mas ele sempre olhava para Mariana de longe, esperando alguma reação. Ela segurava a xícara de chá sem beber. Estava parada ali fazia quase uma hora. Sofia desenhava em um caderno perto dela, deitada no chão com os pés balançando, como se nem percebesse o turbilhão que a mãe enfrentava por dentro. O mundo adulto era pesado, e às vezes as crianças, mesmo sentindo, preferem não se afogar. Junto, quando o relógio bateu 9 da noite, Mariana se levantou, olhou em volta e chamou Henrique com um aceno discreto. Ele veio na hora, largando o celular em cima da mesa. Eu tomei uma decisão. Henrique ficou sério. Fala. Ela respirou fundo, andou até o balcão e passou a mão pelo tampo de madeira novo. Eu vou continuar. Com ou sem Paula. Com ou sem prefeitura. Com ou sem medo. Eu demorei muito tempo para acreditar que merecia outra chance. Mas agora eu acredito. E mais do que isso, eu quero. Henrique deu um leve sorriso. E o que mudou?
Ela olhou para Sofia, que dormia agora, com a cabeça encostada na parede. A força dela. A tua ajuda, a reação das pessoas na rua hoje. Eu não sabia que tanta gente se importava com a gente. Eu sempre vivia achando que estava sozinha. Henrique ficou quieto, só ouvindo. E tem mais, disse ela. Eu quero fazer isso do meu jeito. Eu aceito tua ajuda, teu projeto. Mas o café precisa continuar sendo o nosso ponto de encontro. Simples, direto, com comida caseira e café forte. Sem frescura. Tá combinado, disse Henrique. O nome continua. O espírito continua. A gente só vai ampliar o que já é bom. Ela sorriu, mas logo ficou séria de novo. Agora eu preciso te falar uma coisa. Importante, pode falar. A Paula me procurou de novo hoje à tarde. Mandou uma mensagem dizendo que, se eu continuar com você, vai tentar pedir a guarda da Sofia. Disse que tem documentos antigos, que pode alegar que eu não tenho condição física nem emocional de cuidar dela. Henrique ficou em choque. Quase não soube o que dizer. E o que você vai fazer? Mariana não hesitou. Vou enfrentar. Já passei da fase de me esconder. Se ela quer brigar, então a gente briga. Mas eu não vou mais abaixar a cabeça. Eu já perdi muita coisa por medo. Sofia não. Vai ser mais uma. Henrique ficou de pé, andou até a janela pensativo. Depois se virou. Eu conheço um advogado muito bom. Ele pode nos orientar, ver se essa ameaça da Paula tem algum fundamento. Mas te prometo, você não vai lutar sozinha, ela assentiu. Parecia mais firme do que nunca. Na manhã seguinte, Mariana acordou antes do sol. Tomou banho, se arrumou devagar, penteou o cabelo com cuidado. Colocou a mesma blusa que usou na inauguração do café anos atrás. Não era bonita, mas era simbólica. Sofia acordou e ficou olhando a mãe em silêncio. Sabia que aquele dia ia ser diferente. Antes de saírem, Mariana chamou a filha. Hoje a gente vira a página, minha filha. Sofia sorriu. Vai ter bolo. Talvez, disse Mariana. Depende do que acontecer. Quando chegaram no café, a rua ainda estava calma. Mas aos poucos as pessoas foram chegando. A equipe de obra voltou, alguns vizinhos apareceram para dar bom dia. E pouco depois, Henrique chegou com o advogado. Um homem sério, de fala calma, que sentou com Mariana e começou a orientá-la sobre tudo. Explicou que a ameaça da Paula só teria peso se ela conseguisse provas concretas e que, mesmo com os papéis antigos, Mariana tinha o direito de lutar e boas chances de ganhar. Ela ouviu tudo com atenção, sem se desesperar. A obra seguiu. O cheiro de massa corrida, madeira cortada, fios elétricos sendo passados. Mas lá dentro, Mariana estava centrada. Ela escrevia num caderno todas as dívidas pendentes, fazia contas, separava documentos. Pela primeira vez em anos, ela estava agindo como dona de si, como dona do lugar, como mãe que cuida, como mulher que decide. Henrique observava de longe. Sabia que aquele momento era só dela, que por mais que ele quisesse proteger, ela precisava fazer aquilo por conta própria. E fez. O dia amanheceu claro e quente. O café trazia um cheiro novo, uma mistura de tinta fresca, pão assando e esperança. Mariana chegou antes do sol aparecer de verdade. Passou pela porta, parou no meio do salão, respirou fundo e sorriu sem perceber. Era como se o lugar respirasse. De volta. Cada mesa nova, a pintura lavada, o balcão brilhando, tudo dava um ar de casa renovada. Logo vieram os trabalhadores para o último toque. A pintora fazia retoques na moldura da porta, o eletricista testava as luzes, o pedreiro ajeitava os pequenos degraus na entrada. Sofia apareceu atrás do balcão, ajeitando os copos brancos alinhados e testando uma chaleira novinha. Quando viu a mãe ali, ficou parada e depois sorriu com leveza. A menina parecia achar que tudo aquilo era normal, mas era um dia especial. Henrique
Entrou com o café da manhã na mão. Trouxe pães, bolos, suco de laranja e croissants. Disse que queria inaugurar de verdade com todo mundo. Disse que era um agradecimento por tudo. Ele e Mariana receberam cada um com cuidado, falando obrigado, olhando no olho, com aquele sentimento de que era muito mais do que comida na mesa. Era celebração. O café encheu aos poucos. Primeiro os vizinhos, depois gente que vinha de fora, todo mundo dizendo que queria ver a nova cara do lugar e feliz por ver Mariana ali no centro. Sofia ajudava a servir com jeito de veterana. Dava copo para cliente, recomendava bolo de banana, dosava açúcar no café. Parecia dela aquilo tudo. Ninguém sabia que foi obra, projeto, lei e papel. Parecia orgânico. Nas paredes, placas simples davam nome aos novos espaços. Espaço, criança, sala de apoio, canto de conversa. Porque não era só café. Era um lugar inteiro pensado para quem precisasse parada. Em uma das mesas, sentados num sofá novo, estavam Henrique e Mariana conversando com o advogado. Ele explicou que os documentos estavam todos encaminhados, que a ameaça da Paula tinha sido barrada e que em breve viria o alvará oficial. Mas avisou que a atenção agora precisava ser contínua. Mariana ouviu com atenção, confirmou que ia seguir tudo direitinho e sorriu com confiança. Do outro lado, Sofia trouxe um copinho de suco para cada um da equipe da reforma. Falou obrigada em voz alta e recebeu aplausos. Ela ficou vermelha, desviou os olhos e correu para perto da mãe. Mariana passou a mão nos cabelos da filha e disse: "Você sim merece o dia de hoje." Sofia olhou para a mãe, sorriu de volta e correu ao redor de uma das mesas feliz. Quando o café ficou cheio, veio o momento da fala. Henrique pediu a atenção de todos. Contou que transformou o espaço porque viu o potencial dele ser usado para mais que café. Falou do projeto social, da ajuda a outras mulheres em tratamento, da vontade de criar ali um lugar de apoio. Lá fora, uma senhora soltou o grito de aprovação. Outra pessoa veio falar no ouvido de Henrique que ia se inscrever para curso de cuidado paliativo. A energia era de acolhimento. Mariana, com voz firme, contou em poucas palavras sua história. Falou da filha, da doença, de tudo que passou. Falou do quanto foi difícil pedir ajuda, abrir a porta para desconhecidos. E falou com firmeza: "Hoje me sinto pronta para seguir em frente e levar essa chance adiante, não por pena, mas por acreditar que a gente pode ajudar uns aos outros." As pessoas bateram palmas. Não era silêncio constrangedor, era silêncio cheio de respeito. Parecia que o mundo estava prestando atenção naquela esquina simples de uma cidade pequena. Parecia que quem passasse por ali ia entender que o café era coisa séria. E era, mas porque era coisa de coração. Quando a tarde correu, a reforma estava pronta. Os móveis entraram, as mesas ficaram no lugar, o piso limpo e o balcão brilhando. Um faixa simples, reinauguração Café Mariana, estava pendurada. As crianças que brincavam no espaço abaixo do balcão riram e bateram palmas quando a fita foi cortada. E depois engoliram o primeiro pedaço de bolo como se aquilo fosse superpoder. No fim da tarde, o sol caiu de um jeito bonito. A luz entrou pelas janelas, pintou as paredes com tons de ouro. Mariana ficou parada no meio do salão, segurando a xícara de chá, olhando tudo com gratidão. A filha ao lado, o homem que ajudou ao lado. O lugar finalmente era o que devia ser, fruto do esforço, da dor, da união e do recomeço. Henrique se aproximou, abraçou a Mariana por trás e sussurrou: "A gente conseguiu." Ela sorriu, virou e o abraçou de verdade. Depois se virou para a filha, que corria de um lado para o outro, feliz. Ele levantou a xícara, olhou para elas e disse: "Aqui tem futuro." E ali, naquele instante, o café tinha muito mais do que mesas, paredes e pessoas. Tinha verdade, esperança e uma família unida no propósito. Era um novo começo de tudo que vinha pela frente.
O café mal tinha completado uma semana desde a reinauguração e já estava virando ponto de encontro da vizinhança. Mariana andava mais leve, falava com firmeza. Sofia sorria com frequência e até brincava com os clientes mais antigos, como se já conhecesse todos há anos. Henrique, por outro lado, estava cada vez mais presente, resolvendo detalhes do projeto social e alinhando com ONGs da cidade. O clima era de conquista, mas nem sempre depois da bonança vem só a calmaria. Naquela tarde de quarta, Mariana saiu para levar uns papéis na casa da costureira do bairro. Deixou Sofia com Henrique no café. Ele estava explicando para a menina como funcionava uma planilha de controle de caixa, usando grãos de feijão como exemplo. Riam juntos, até que o som da porta batendo chamou a atenção. Era Paula. Ela entrou com a mesma expressão dura de antes, só que dessa vez acompanhada por um homem alto, magro, de terno, claro e olhar frio. O advogado dela. Henrique levantou na hora. Sofia se encolheu no canto. "Boa tarde, Henrique", disse Paula com um tom que fingia educação. O advogado ficou calado, apenas abriu uma pasta e começou a tirar papéis. Henrique cruzou os braços. Que você quer agora?" Paula não respondeu. Foi o advogado quem falou direto. "Estamos aqui para informar que a senhora Paula deu entrada num pedido de guarda de Sofia. E a justiça autorizou uma liminar temporária. A criança precisa ir com ela agora." Henrique congelou. Sofia arregalou os olhos e correu para trás do balcão. "Como assim? Que liminar?" O advogado mostrou os documentos. Henrique olhou. Era real. Um pedido emergencial com base em instabilidade emocional da mãe, ausência de condições estruturais e saúde comprometida. Tudo com palavras que distorciam a realidade. Henrique tentou manter o controle. Mariana não está aqui. E Sofia não vai sair assim. O advogado foi frio. Se opuserem, será desacato à decisão judicial. "A polícia pode ser chamada." Paula deu um passo à frente. "Eu avisei." Ela achou que podia brincar de empresária, criar filha e ainda confiar em estranho. Agora vai aprender. Sofia estava tremendo. Henrique se abaixou e falou com ela bem baixo. "Vai ficar tudo bem. Confia em mim. Sua mãe está voltando já." Do lado de fora, Mariana apareceu correndo. Tinha visto o carro de Paula na rua e veio direto. Entrou no café com a respiração ofegante. "O que está acontecendo aqui?" Henrique foi direto ao ponto. "Paula conseguiu uma liminar. Quer levar a Sofia agora." Mariana nem pensou. Foi até a filha. Abraçou ela forte e olhou para a irmã com uma raiva que ela nunca tinha mostrado antes. "Você está doente, Paula. Você quer me ver destruída, é isso?" Paula tentou manter a pose. "Eu quero ver essa menina bem. Você não tem saúde, não tem equilíbrio e está botando ela para viver no meio de um circo." Henrique interveio. "Ela mora com a mãe. A menina é feliz. Está sendo cuidada. Isso é perseguição." O advogado chamou Mariana de lado e explicou que naquele momento a única forma de impedir era com uma nova liminar. Mas ia levar tempo. E enquanto isso, Sofia teria que ir com Paula. Sofia começou a chorar. Mariana tremia. "Eu não vou deixar." Henrique respirou fundo, pegou o celular, fez uma ligação. "Doutor, é o Henrique. Deu ruim. Ela está aqui com a liminar. A menina vai ser levada agora. Tem o que fazer?" Esperou alguns segundos. O advogado do outro lado pediu para falar com o oficial que acompanhava Paula. Henrique passou o telefone. Depois de alguns minutos, o advogado do Henrique conseguiu segurar a entrega. Tinha um erro no documento. O endereço estava incompleto e aquilo podia suspender o cumprimento imediato. Paula ficou furiosa. Xingou, ameaçou, mas teve que ir embora sem levar Sofia. Mariana caiu no chão de alívio. Sofia agarrou a mãe como se nunca mais quisesse soltar. Henrique ficou em pé, olhando para a porta se fechando com o coração acelerado. A partir dali, a guerra tinha começado de verdade.
Paula não ia parar, e eles sabiam disso. Na manhã seguinte, o telefone de Henrique tocou antes mesmo do sol nascer. Era o advogado. A voz dele estava tensa, direta, sem rodeios. A Paula entrou com um novo pedido, e dessa vez o juiz aceitou o argumento. Eles marcaram uma audiência de urgência. Vai ser daqui a 3 dias. Se a gente não apresentar defesa até lá, a guarda provisória da Sofia vai para ela. Henrique se levantou da cama num pulo. Nem pensou. Jogou uma blusa qualquer por cima, pegou as chaves e foi direto para o café. No caminho, ligou para Mariana. Ela atendeu com voz de quem não dormiu nada. Ela vai conseguir, Henrique. Ele tentou manter a calma, mas não quis mentir. Se a gente não correr, vai. No café, Mariana estava com olheiras fundas, os olhos vermelhos. Sofia ainda dormia no sofá dos fundos, abraçada com um travesseiro pequeno e um urso de pelúcia. Parecia em paz, mas aquela paz era frágil, pendurada num fio fino que podia arrebentar a qualquer momento. Henrique explicou tudo. Disse que precisavam reunir provas, testemunhos, documentos médicos atualizados, históricos escolares da Sofia, fotos, qualquer coisa que mostrasse que a menina estava sendo bem cuidada, que tinha amor e estabilidade ali. Mariana ouviu em silêncio, anotando tudo num caderno. Henrique também avisou que Paula tinha contratado um perito para fazer uma visita surpresa e relatar as condições da casa, do ambiente e da estrutura emocional de Mariana. E que provavelmente tentaria usar qualquer detalhe contra ela. Mariana não chorou, mas os olhos dela ficaram duros. Eu vou mostrar que essa menina é o que eu tenho de mais certo na vida. Durante os 2 dias seguintes, o café virou um campo de batalha organizado. Henrique ligava para contatos em São Paulo, pediu laudos médicos da antiga clínica onde Mariana tinha se tratado. Conseguiu também 2 psicólogos para avaliarem o vínculo entre mãe e filha. Um deles fez uma visita rápida e, em poucas horas, já deu um parecer inicial de que Sofia demonstrava segurança, afeto e uma relação saudável com a mãe. Enquanto isso, Mariana se desdobrava para reunir tudo o que tinha guardado. Achou fotos de aniversários, cartas escritas por Sofia na escola, bilhetinhos antigos colados na geladeira e até um vídeo feito por uma professora da filha elogiando o comportamento dela em sala. Henrique conversou com a vizinhança, pegou depoimentos por vídeo de clientes, amigos, até da costureira que disse que Sofia era mais educada que muito adulto por aí. Juntaram tudo numa pasta gigante, que crescia a cada hora. No meio da correria, Sofia percebeu que algo estava errado. Não era mais só reforma ou trabalho, era outra coisa, um peso no ar. Numa dessas tardes, ela sentou com Henrique e perguntou: "Você acha que eu vou ter que morar com a tia?" Henrique pensou em inventar, mas não conseguiu. "A gente está fazendo de tudo para isso não acontecer." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou olhando para baixo. "Ela não gosta de mim. Só quer ganhar da minha mãe." Henrique não respondeu, mas sabia que a menina estava certa. Aquilo não era sobre cuidado. Era sobre controle, sobre ego, sobre provar que podia vencer. Na véspera da audiência, Mariana teve uma crise. O corpo cedeu. Dor forte, cansaço, febre. Henrique levou ela para o hospital. O médico disse que era exaustão. O tratamento do câncer ainda não tinha terminado e ela estava forçando além do limite. Ela chorou no leito. Disse que, se perdesse, a guarda não saberia como continuar. Henrique segurou a mão dela. "Você é mais forte do que pensa. A gente vai passar por isso." No hospital, Henrique dormiu sentado na cadeira. Sofia dormia no colo da mãe. Os 3 ficaram ali, juntos, como uma pequena família, tentando resistir ao temporal. Quando amanheceu, o telefone do advogado tocou. Ele tinha conseguido adiantar a apresentação do recurso. E o juiz aceitou incluir os novos laudos, vídeos e testemunhos no processo. Disse também que o parecer inicial do psicólogo tinha impressionado. Agora, a audiência era tudo ou nada.
O fórum da cidade era um prédio antigo, com paredes amarelas desbotadas e cadeiras que rangiam quando alguém se mexia. O corredor cheirava a papel velho e café frio. Mariana chegou cedo, de mãos dadas com Sofia. Henrique vinha do lado, carregando a pasta com os documentos que juntaram nos últimos dias. Eles estavam quietos, focados. A ansiedade era tanta que nem dava espaço para conversa. Na recepção, uma funcionária pediu que esperassem numa sala menor, com poucas cadeiras e um ventilador de teto que girava lento demais. Mariana sentou, ajeitou o vestido e olhou para a filha. Sofia segurava o boneco de pelúcia que levava em todos os lugares desde pequena. Não dizia nada, mas apertava o brinquedo com força. O advogado apareceu minutos depois. Trazia o semblante sério, mas confiante. A audiência vai ser rápida. O juiz é direto. Vai ouvir vocês, Paula e a assistente social do caso. Depois decide. Mariana assentiu. Henrique apertou o ombro dela. Não precisava de palavras. Foram chamados. A sala de audiência era simples, com uma mesa grande no centro, uma bandeira do Brasil num canto e uma estante de livros enormes no fundo. O juiz era um homem de barba branca, olhar cansado, mas atento. Quando todos se sentaram, ele olhou os papéis por alguns segundos e começou. Vamos ouvir a mãe primeiro. Mariana levantou. A voz saiu baixa no começo, mas foi ganhando firmeza. Excelência, eu sou mãe da Sofia desde o dia em que ela nasceu. Cuidei dela com o que eu tinha e às vezes com o que eu nem tinha mais. Tive momentos difíceis, é verdade. Fiquei doente, perdi o rumo, mas nunca abandonei minha filha, nunca deixei de lutar por ela. E hoje, com tudo o que consegui reconstruir, só peço a chance de continuar fazendo isso. O juiz ouviu sem interromper. Fez algumas anotações, depois chamou Paula. Ela se levantou com pose. Vestia uma roupa impecável e falava como quem decorou. Um discurso. Excelência, minha irmã é instável. Tem histórico de problemas financeiros, emocionais e de saúde. Está tentando administrar um negócio enquanto lida com uma doença grave. Não tem como cuidar de uma criança desse jeito. Eu estou oferecendo estabilidade, segurança, futuro. O juiz olhou para ela, depois pediu que a assistente social falasse. A mulher abriu uma pasta e disse: visitei a casa da senhora Mariana, conversei com a criança e analisei os documentos. Sofia demonstrou apego saudável à mãe, fala com carinho e segurança sobre sua vida atual. A estrutura do lar é simples, mas funcional. A reforma está em andamento e é visivelmente positiva. Não vi sinais de negligência, abandono ou qualquer fator que justifique a retirada da guarda. Henrique olhou para Mariana. Ela fechou os olhos, respirou fundo. O juiz olhou para Sofia. Filha, você quer dizer alguma coisa? Ela levantou devagar, o boneco na mão. Eu quero morar com a minha mãe. Eu sei que ela está doente, mas ela cuida de mim. E eu cuido dela também. A gente é uma equipe. A tia não me escuta, só manda. Eu não me sinto feliz lá. Aqui eu tenho café, tenho gente que me abraça, tenho futuro. Silêncio. Paula revirou os olhos, tentou interromper, mas o juiz levantou a mão. Já ouvi o suficiente. Preciso de 10 minutos. Todos saíram. Mariana se sentou de novo na salinha de espera, segurando as mãos suadas. Henrique passou água na testa. Sofia encostou na mãe, deitou a cabeça no colo dela e ficou quieta. Quando o juiz chamou de volta, ninguém respirou direito. Ele olhou para cada um, folheou os papéis e declarou: considerando os laudos apresentados, o testemunho da criança, a avaliação da assistente social e o histórico do processo, mantenho a guarda com a mãe Mariana. A senhora Paula será impedida de qualquer tentativa judicial futura, sem novo fundamento válido. Mariana chorou sem conseguir segurar. Sofia pulou no colo dela. Henrique ficou em pé, emocionado. Paula saiu sem dizer uma palavra. O salto ecoando no corredor como um sinal de fim. Lá fora, o céu estava limpo.
A cidade seguia como se nada tivesse acontecido, mas dentro daquela pequena família tudo tinha mudado. Eles tinham vencido, juntos. A sala de audiência estava cheia de tensão. O juiz voltou com o rosto sério, mas calmo. Todos entraram novamente. Mariana de cabeça erguida, mas com o coração acelerado. Sofia voltou a segurar o boneco de pelúcia, agora apertado no peito como se fosse escudo. Henrique estava com a pasta de documentos embaixo do braço, pronto para qualquer coisa. Paula sentou do outro lado da sala com o advogado ao lado, cruzou as pernas e ficou olhando para frente, sem trocar olhares com ninguém. O juiz pediu silêncio. Disse que, antes de dar a decisão definitiva, faria mais algumas perguntas para tirar qualquer dúvida. Chamou Mariana de novo. A senhora ainda está em tratamento médico? Sim, senhor. Mas estou estável. Sigo todas as recomendações. Nunca descuidei da minha filha por isso. O juiz virou para Paula. E por que exatamente a senhora acredita que a criança está em risco? Ela hesitou. Olhou para o advogado, depois falou. Por quê? Minha irmã é impulsiva, ela toma decisões no calor da emoção, ela se envolve com estranhos, não é racional. Vive em crise. Henrique deu um passo à frente. Permissão para responder, excelência, pode falar. Henrique abriu um envelope e entregou ao juiz. Esse é um parecer psicológico de Mariana, feito por 2 profissionais independentes. Ambos afirmam que, apesar do cansaço emocional por conta da doença e da pressão recente, ela não apresenta risco algum para a criança. Pelo contrário, o ambiente da casa é seguro e o vínculo entre mãe e filha é forte, baseado em respeito e afeto. O juiz leu em silêncio. Depois voltou os olhos para Paula. A senhora tem provas concretas de instabilidade que ponham a criança em risco imediato. Ela ficou em silêncio. Mexeu no anel, desviou o olhar. Disse só, ela não tem estrutura. Isso é um café pequeno, não é um lar. O juiz se ajeitou na cadeira. Agora quero ouvir a criança mais uma vez. Sofia, você se sente segura com sua mãe? Sofia assentiu. E se sente amada? Muito. A senhora Paula já te tratou com carinho? Ela pensa que carinho é gritar. Ela quer que eu fique calada, igual boneca. Silêncio na sala. Henrique respirou fundo. Mariana enxugou os olhos. O juiz fez mais uma anotação e então falou: quero que cada parte fale uma última vez, mas sem rodeios. Mariana se levantou. Eu não sou perfeita. Tenho meus erros, meus medos, mas ninguém ama essa menina mais do que eu. Ela me salvou mais de uma vez, e eu vou lutar por ela quantas vezes for preciso. Paula cruzou os braços. Eu só quero o bem dela, mas alguém precisa pensar com razão. Henrique encarou ela. Racionalidade sem afeto vira crueldade. O juiz respirou fundo. Depois, virou o rosto para todos. A decisão final será publicada hoje, antes do fim do expediente. Mas posso adiantar que o conteúdo do processo já me dá convicção do que é justo. Todos se levantaram. Mariana abraçou a filha com força. Henrique ficou ao lado sem falar nada. Paula saiu sem olhar para trás. Lá fora, a cidade seguia em movimento. Mas naquele pequeno grupo, o mundo parecia parado. Era a última etapa e agora só restava esperar. A notícia chegou no fim da tarde. O advogado de Henrique entrou no café com o celular na mão, os olhos firmes e um leve sorriso no rosto. Mariana estava atrás do balcão, limpando as xícaras como quem tenta ocupar a mente. Sofia estava pintando um cartaz com canetinhas coloridas, deitada no chão do canto entre 2 almofadas. O advogado chegou perto, colocou o celular sobre o balcão e disse: saiu. A decisão foi publicada. Henrique, que estava no fundo conferindo. Os estoques apareceu na hora. Mariana parou tudo. Ficou olhando para o homem como quem espera uma resposta há anos. Ela fica comigo? O advogado abriu o aplicativo no telefone. Rolou a tela e leu em voz alta com clareza. A guarda definitiva da menor Sofia Lima Figueiredo permanece com a mãe,
Mariana Lima. A tentativa de contestação por parte de Paula Lima foi considerada infundada, baseada em argumentos subjetivos e desprovidos de provas concretas. Por decisão judicial, a senhora Paula está proibida de realizar novas tentativas de guarda por um período de 2 anos, a não ser que haja mudança drástica de cenário devidamente comprovada. Mariana ficou parada. O pano caiu da mão. Sofia ergueu o rosto, os olhos arregalados. Henrique se aproximou devagar. O silêncio durou só alguns segundos, até Mariana levar as mãos ao rosto e começar a chorar de alívio. Um choro que vinha da alma. Não era tristeza nem alegria. Era libertação. Sofia correu até a mãe, abraçou com força. "A gente ganhou, mãe! A gente ganhou!" Henrique abraçou as duas junto. O advogado se afastou, respeitando o momento, mas com um sorriso discreto de quem sabia que aquele era o tipo de caso que fica para sempre na memória. No mesmo instante, o celular de Mariana começou a vibrar com mensagens. A primeira foi da professora de Sofia, a segunda foi da vizinha. Depois começaram a chegar vídeos, gente comemorando, cliente aplaudindo, até um grupo da igreja batendo palmas na porta do café. Não era só uma vitória judicial, era um respiro para toda a comunidade que torceu, que acompanhou, que entendeu que aquela história era maior do que briga de família. Era sobre proteger uma menina e reconhecer a força de uma mulher que nunca desistiu. No fim do dia, quando a loja já estava fechada, Henrique acendeu as luzes do letreiro novo que tinham instalado na semana anterior. "Café Mariana, aqui se recomeça." Mariana olhou para ele, riu sem força e disse: "Não vai ter fim essa história, né?" Henrique sorriu. "Tomara que não. Histórias assim precisam continuar, crescer." Sofia veio até eles com um cartaz que tinha pintado. Estava todo colorido, com letras grandes, tortas, mas cheias de emoção. "Aqui a gente ama de verdade." Mariana pegou o cartaz e colou bem na entrada, sem fita, sem moldura. Só uma mensagem feita com a alma de uma criança. Depois, os três se sentaram na mesa mais próxima da janela. Mariana tomou um gole de chá, Sofia comeu um pedaço de bolo, Henrique ficou só olhando. O céu lá fora já estava escuro, mas lá dentro havia luz suficiente. Uma luz que não vinha só das lâmpadas, mas do sentimento de que, dessa vez, tudo estava no lugar certo. Era uma noite calma, com a cidade mergulhada, num silêncio leve de fim de semana. O café já estava fechado, as cadeiras viradas sobre as mesas, a vitrine coberta com um pano limpo. Henrique estava terminando de organizar alguns papéis do fundo do projeto social, enquanto Mariana lavava os últimos copos na pia. Sofia dormia, no sofá, abraçada com o travesseiro de bolinhas azuis, o mesmo que levava de canto em canto desde pequena. Aquela noite parecia tranquila, mas Mariana estava inquieta. Não era ansiedade nem preocupação com o café. Era outra coisa. Um peso que ela carregava havia tempo e que agora começava a incomodar como nunca. Ela secou as mãos, olhou para Henrique e disse com a voz baixa: "A gente pode conversar 1 minuto?" Ele parou o que estava fazendo na hora. Levantou o rosto e percebeu que ela estava diferente. Não era tristeza, era necessidade. Caminhou até uma das mesas e se sentou. Mariana veio logo atrás, sem o avental, com o cabelo solto, os olhos baixos. "Tem uma coisa que eu nunca te contei. Porque eu não tinha certeza se devia." Henrique não falou nada, só esperou. "Você lembra quando me mostrou aquela foto da Mariana, sua esposa?" "Claro que lembro." Mariana respirou fundo. As palavras estavam presas na garganta, como se elas fossem cimento. "A gente se conhecia desde muito novas. Crescemos juntas, mas teve uma fase em que nos afastamos. Ela se mudou com a mãe e eu fiquei. A vida puxou cada uma para um lado."
Só que antes de ela ir embora, aconteceu uma coisa. Henrique continuou em silêncio, mas sentia o estômago apertar. A gente era adolescente ainda, muito nova. Mas a gente era próxima demais. Tão próxima que uma noite a gente se beijou. Foi só aquilo, mas para mim foi o primeiro sentimento de amor que eu entendi. Ela não falou nada depois, só foi embora na semana seguinte. Nunca mais me escreveu. E eu também não insisti. Fiquei achando que ela tinha me esquecido, que tinha sido só coisa da minha cabeça. Até que, um tempo depois, descobri que ela tinha ido embora porque a mãe dela soube e não aceitou. Foi como se ela tivesse sumido de vez da minha vida. Henrique arregalou os olhos, surpreso, mas sem julgamento. Mariana olhava para ele agora com firmeza, como quem decidiu não esconder mais. E por que você nunca me falou isso antes? Porque no começo eu não tinha certeza de quem era ela. E depois eu fiquei com medo de você achar que eu me aproximei de propósito. Que eu sabia. Mas eu juro, Henrique, eu só liguei os pontos quando vi a foto. Aí tudo voltou. A dor, a lembrança, a falta. E agora, saber que você foi o amor dela também? Eu não sei. Parece que tudo isso aqui tem um motivo que vai além da gente. Henrique abaixou o olhar por um instante. Pensava em tudo o que viveu com a esposa, na dor de tê-la perdido. E agora, ali na frente dele, estava a mulher que ela amou antes mesmo de conhecê-lo. A mulher que também sofreu aquela perda, mas de outro jeito. Ele levantou a cabeça, olhou nos olhos de Mariana. Ela me contou que teve uma amiga que marcou a vida dela. Nunca disse nome. Só disse que por medo e por pressão perdeu o que podia ter sido o amor mais verdadeiro da juventude. Mariana deixou as lágrimas escorrerem sem disfarçar. Eu amei ela, Henrique, mesmo sem saber direito o que era amor naquela época. E nunca mais consegui amar alguém com tanta pureza depois. Henrique ficou em silêncio, absorvendo tudo. Depois segurou na mão dela. Talvez ela tenha colocado a gente no mesmo caminho por isso. Talvez ela tenha juntado 2 pedaços da vida dela para reconstruir algo bonito. Mariana sorriu fraco. Eu ainda penso nela todo dia. Mas agora eu penso em paz. Henrique apertou a mão dela. E agora a gente tem a chance de fazer isso valer. Não como culpa, mas como continuidade. Como algo que ela começou. A porta do fundo rangeu. Sofia apareceu sonolenta, com os olhos meio abertos. Mãe, posso dormir? Com você hoje? Mariana se levantou, pegou a filha no colo e disse, hoje e todos os dias. Henrique apagou as luzes, olhou uma última vez para dentro do café e pensou, talvez a vida não seja feita de respostas claras, mas de encontros que fazem tudo ter sentido. Sol ainda nem tinha subido direito, mas o café já estava acordado. Mariana era a primeira a chegar, como sempre. Abriu as janelas, respirou fundo e deixou a luz da manhã entrar aos poucos. O ar estava fresco, com cheiro de terra molhada da chuva da madrugada. Ela acendeu a luz do balcão, colocou a água para esquentar e começou a organizar as xícaras uma por uma, com calma. Cada movimento era quase uma oração. Sofia entrou logo depois, com os cabelos bagunçados e o uniforme da escola pela metade. Carregava a mochila numa mão e um pão na outra. Jogou tudo numa cadeira, deu um beijo na mãe e foi direto para o fundo pegar o caderno de matemática. Era dia de prova, mas nem parecia nervosa. Mariana olhou a filha e pensou em tudo que tinham passado. Cada lágrima, cada susto, cada incerteza. Agora, aquilo parecia parte de um outro tempo. Henrique chegou com o jornal debaixo do braço e 2 pães de queijo na sacola. Passou na padaria, só porque sabia que Mariana gostava deles bem quentinhos. Colocou a sacola no balcão, pegou o pano e começou a limpar uma das mesas, mesmo sem ninguém ter pedido. Era assim agora. As coisas aconteciam de um jeito leve, natural, como se aquele espaço já fosse deles há anos. A nova fundação já estava funcionando.
Mariana e Henrique tinham feito tudo do jeito mais pé no chão possível. A sala de atendimento social ficava nos fundos do café, ao lado da cozinha. Pequena, com 2 cadeiras, uma mesa e uma prateleira cheia de pastas coloridas. Ali, toda semana, mães apareciam em busca de apoio. Gente com histórias parecidas, outras bem diferentes, mas todas com a mesma dor no olhar. E Mariana sabia exatamente o que dizer. Não porque tinha estudado para isso, mas porque viveu cada pedacinho na pele. Sofia correu até o balcão e disse: "Mãe, hoje eu vou entregar aquele trabalho que escrevi sobre você." Mariana se abaixou e arrumou o colarinho da blusa dela. "Sobre mim?" O título é "Minha Mãe é Meu Farol." A professora quase chorou quando leu. Henrique riu, pegou um copo d'água e ela tem razão. Sua mãe brilha mesmo. Sofia saiu correndo, atrasada como sempre. Antes de passar pela porta, gritou: "Até mais tarde, Café Esperança." Era o apelido novo do lugar. Mesmo com o nome oficial ainda sendo Café Mariana, os clientes começaram a chamar assim: Café Esperança. E pegou. Mariana nunca corrigiu. Gostava do som. Gostava do que ele significava. Naquela manhã, uma senhora entrou devagar, acompanhada do neto. Perguntou se ainda tinha aquele bolo de fubá com goiabada. Tinha. Mariana serviu com um sorriso, puxou cadeira, sentou do lado e perguntou como estavam as coisas. Escutou por 20 minutos, sem pressa. O menino ganhou um copo de suco grátis e uma fatia a mais. Saíram de lá sorrindo. Henrique assistia tudo de longe. Mariana agora era referência. Era aquela mulher que outros procuravam para pedir conselho, emprestar coragem, dividir o cansaço. E ela lidava com isso com uma simplicidade que parecia mágica. Não falava bonito, falava certo, no tempo certo, com o tom certo. Quando o movimento acalmou, Mariana se sentou do lado de Henrique, pegou a mão dele e disse: "Sabe o que mais me orgulha?" "O quê?" "A gente fez tudo isso sem fugir. A gente ficou, enfrentou." Henrique olhou para ela, depois para o café. "E vai continuar enfrentando, porque essa história não termina aqui." Ela sorriu, pegou a xícara de café e brindou no ar. Ao novo dia. Do lado de fora, a cidade acordava sem saber que ali dentro tinha nascido um novo tipo de lugar. Um café com alma, um projeto com rosto. Um lar com cheiro de café quente e amor de verdade. Sofia, do outro lado da rua, virou para trás e acenou. Mariana acenou de volta. E ali, entre um gole e outro, a vida seguia. Simples, real, firme, como todo recomeço deve ser.